Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Sick Lit. Para quem não sabe, o termo Sick Lit significa literatura doente ou literatura de doença. No Sick Lit você sempre vai encontrar um personagem doente ou mais de um personagem doente. Então os livros que eu vou citar aqui hoje foram livros que eu li, que me emocionaram, que me marcaram e que eu gostei muito. O livro que abriu essa nova categoria aqui no Brasil, que veio com tudo há alguns anos atrás, foi A Culpa das Estrelas. Eu tenho certeza que muitos de vocês assim, já leram esse livro, já viram o filme. Eu li esse livro na época do lançamento, essa é a primeira capa do livro. Ele vai contar a história da Hazel Grace e do Augustus. A Hazel, ela tem câncer, ela está em fase terminal praticamente. Então, assim, só para agradar os pais dela, ela acaba entrando num grupo de apoio de doentes de câncer terminal. Nesse grupo ela vai conhecer o Augustus, ele por conta da doença ele já perdeu uma perna, só que ele é um cara assim muito bonito, super animado. Ela também é uma menina muito animada na medida do possível e os dois vão começar a se relacionar. Por conta do amor que ela tem por um livro em especial, os dois vão acabar se unindo mais ainda. Ele vai ajudar ela a tentar descobrir o autor desse livro, onde ele mora, vai levar ela para uma viagem para a Holanda. É uma história assim muito linda, muito tocante, muito marcante. Eu gostei muito da história. Eu não chorei nenhuma lagriminha nessa história, apesar de ter gostado e me emocionado, mas no filme eu chorei muito. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes mais, porque eu quero falar mais mesmo é dos outros. Esse aqui foi só para apresentar para vocês o precursor dessa nova fase de livros dramáticos, romances assim bem tristes e chorosos. Esse livro que eu vou falar para vocês agora é o Corações Feridos, da autora Louisa Reed, da Novo Conceito. Esse livro não é muito falado, não é muito conhecido. Eu nunca vi resenha dele aqui no YouTube e não sei por quê, porque vocês não têm noção da beleza, da delicadeza, do tanto que esse livro é lindo. Esse livro vai contar a história de duas irmãs gêmeas, a Hefse e a Rebecca. A Hefse é uma menina linda, animada, extrovertida, e já a Rebecca, ela nasceu com a síndrome de Treacher-Collins, a mesma síndrome do menininho do livro Extraordinário. É uma síndrome que deforma a face da pessoa, ela já nasce com essa deformidade muito grave, então ela convive com aquele defeito, com aquela síndrome que deixou totalmente deformado o rosto dela. E convive com a irmã que é linda e ela sabendo como ela seria, ela se vendo diariamente, vendo na irmã como ela seria se ela fosse uma pessoa normal, sem essa doença. As duas vivem uma vida assim muito difícil, muito dramática, praticamente enclausuradas dentro de casa por conta da maldade, da ruindade do pai delas, que é um pastor evangélico, e ele é assim um carrasco, muito ruim mesmo, e a mãe não fica muito atrás, a Maria, a mãe delas é uma mulher muito ruim também. É uma mulher muito ruim, muito sisuda e fica um pezinho atrás do pai apenas nessa maldade, no grau de maldade. Finalmente agora, somente com 17 anos, as meninas conseguem ter um pouquinho mais de liberdade, elas conseguem ir para uma escola normal, sendo que a mãe sempre deu aulas para ela em casa, então agora, somente aos 17 anos é que elas vão conseguir ver o mundo assim como ele realmente é. Então elas começam a frequentar a escola, a Hefse começa a curtir muito essa nova liberdade, ela arruma uns paquerinhas, um coleguinha aqui, um namoradinho novo ali. E já a Rebecca, ela começa a sofrer muito, porque sempre ela viveu dentro de casa e nunca teve discriminação, já que era a sua própria família. Quando ela tá agora cara a cara com as pessoas na escola, os alunos, ela começa a sofrer bullying, ela começa a ser hostilizada e ela fica muito chateada, não por isso, porque ela já imaginava que isso fosse acontecer, mas ela fica muito chateada pela irmã dela nunca defendê-la, sendo que as duas sempre foram muito unidas, brigavam, se desentendiam, assim como qualquer duas irmãs. Mas ela fica muito chateada pela irmã dela fingir que ela não tá nem aí, que ela é apenas a esquisitona da escola. Numa certa altura desse livro, a Hefse, a irmã bonita, ela vai morrer, uma morte assim que só quem sabe a causa dessa morte é a Rebecca. Então a gente vai ficar assim muito tenso, muito apreensivo, querendo saber como e por que ela morreu, qual foi o motivo da morte da irmã dela. A história tem uma carga dramática muito grande, é uma história muito pesada, eu não aconselho para quem não gosta de se chocar com histórias assim de crueldade. Ela não tem assim muito sangue, assim nada especificamente, mas a tortura psicológica que essa menina vai sofrer é uma coisa assim absurda. Então agora, depois que a irmã dela faleceu, eu acho que talvez ela possa ter uma liberdade que ela nunca teve na vida. Só depois que ela realmente perdeu a irmã dela. É uma história muito, muito bonita, que vale muito a pena ser lida. Mas se prepara, porque você vai chorar, você vai sofrer, tem que deixar um lencinho ali do lado, porque é muito triste mesmo.
Extraordinário, esse livro que eu tenho certeza que muitos de vocês também já leram, assim como A Culpa das Estrelas. Ele vai contar a história do August. Ele é um menino de 10 anos que sofre da síndrome de Treacher-Collins, que é a mesma síndrome da menina anterior que eu acabei de citar aqui no livro anterior, Corações Feridos. E ele vai finalmente ir para a escola. Aos 10 anos, ele até então ele aprendeu em casa, a mãe dele ensinava ele, e só aos 10 anos ele vai frequentar a escola pela primeira vez. Esse livro é narrado em primeira pessoa e ele vai contar para nós assim toda a angústia, a alegria e a ansiedade que ele está sentindo por poder levar uma vida normal, assim como qualquer garoto, já que ele se sente normal. Apesar da aparência dele, que o rosto dele é muito deformado também, ele é uma criança completamente normal. Ele tem seu videogame, tem sua cadelinha que ele é apaixonado, é fã de Star Wars, ele não é diferente de ninguém, a não ser na aparência. Então é isso que ele quer provar para os novos amiguinhos, se é que vai aparecer alguns amigos, né? Consequentemente, ele entrando nessa escola, ele vai sofrer bullying, vai sofrer rejeição dos novos colegas, né? E ele vai narrar toda essa saga da nova vida dele aqui nesse livro. É uma história muito linda, muito tocante. Eu chorei bastante, eu chorei de emoção, chorei de tristeza, uma mistura de sentimentos nessa história. E é super indicado, se você ainda não leu, não pode deixar de ler. Esse livro, de todos os que eu separei para mostrar para vocês aqui na minha lista, é o mais emotivo, é o mais triste, é o mais desesperador, assim, de tanta angústia, de tanta tristeza que dá ler esse livro. Dançando sobre Cacos de Vidros, da autora K. Hancock, publicado pela editora Arqueiro, vai contar a história da Lucy e do Mike. O Mike é um cara muito bacana, muito bonito, muito simpático, só que ele sofre de um grave distúrbio psicológico, ele tem uma bipolaridade assim, um grau muito severo, assim como tá tudo bem com ele, de repente ele entra em pânico, ele entra em crises assim absurdas e tem que ser internado e passa muitos dias no hospital, praticamente fora de si, e essas crises são frequentes. A Lucy vai conhecer o Michael na boate em que ela é proprietária, ele vai fazer um stand-up comedy, ele é comediante ali nas horas vagas, em alguns momentos, e ele vai se apresentar na boate dela e da família. E ela fica encantada pela graciosidade desse rapaz, pelo porte do Mike, então os dois acabam se conhecendo e acabam saindo junto. Só que logo nos primeiros encontros o Mike já conta pra ela que é praticamente impossível eles manterem um relacionamento e ele acaba se abrindo com ela, conta desses distúrbios graves que ele tem, desse transtorno de personalidade muito severo, e ela entende aquilo como, tipo, aonde está o problema? Não tô vendo problema nenhum, eu gostei de você e eu quero ficar com você. E ele tenta impor sua vontade, que ele não quer se aproximar muito dela, ele não quer se envolver com ela, mas ela joga duro, ela quer se relacionar com ele, ela quer conhecê-lo melhor e ela não vai abrir mão de ser assim, ela não aceita o não como resposta. Então os dois acabam se envolvendo, mesmo com essa situação difícil do Mike, e eles vão se casar. Durante o casamento eles vão enfrentar várias crises, só que a Lucy vai estar sempre do lado dele, dando maior força, maior apoio, quando de repente uma grave doença vai acometer a Lucy. Ela vai sofrer de um câncer muito agressivo, o mesmo câncer que matou a mãe dela, vai tomar conta do corpo dela. Só que ela vai se tratar e vai conseguir se refazer dessa doença. Só que a partir daí eles vão criar um pacto, eles nunca vão ter um filho, eles nunca vão tentar passar essa herança genética maldita para essas crianças, a doença dele, a doença dela, eles não querem de jeito nenhum transmitir isso para os filhos, para que sofram mais ainda a próxima geração deles, uma geração que não vai existir. Só que os planos deles não vão sair muito assim de acordo com o planejado e coisas assim terríveis vão acontecer no futuro desse casal. Eles vão sofrer muito, eles vão enfrentar assim dificuldades extremas na vida dele, na convivência, na sobrevivência de cada um deles. É uma história muito, muito linda. Eu chorei muito, muito, muito. Eu chorei de ficar com o rosto inchado, de me dar dor de cabeça no final do livro, mas não só no final. A uma certa altura eu já chorava, imaginando o que fosse acontecer. E quando acontecia o que eu temia, eu chorava mais ainda. É muito, muito tocante, é muito angustiante o sofrimento que esse casal passa, o que eles enfrentam, as barreiras que eles ultrapassam para tentar ficar juntos e para tentar fazer o amor prevalecer. Amy e Matthew já é uma história assim mais leve, mais tranquila. A Amy é uma menina extrovertida, animada. Ela sofre de uma grave deficiência que limita muito a sua fala. Ela não consegue falar, só que ela é de uma família muito abastada, uma família bem endinheirada. Ela tem uma espécie de um andador adaptado com um sintetizador que transforma tudo que ela digita ali no computador em voz. Então ela conversa normalmente com as pessoas, ela tira sarro, ela troca ideia assim normalmente, só que digitando. E conforme ela digita, a voz dela sai meia robotizada assim por esse alto-falante desse sintetizador.
Ela quer viver a vida assim mais naturalmente possível, apesar de que a mãe dela é muito protetora, cuida demais dela, protege ela, não deixa ela sair, não gosta que ela se misture com outras pessoas. Só que chega um momento em que ela quer viver a vida, ela não quer mais ficar presa dentro de casa sendo paparicada como se a vida dela fosse se resumir apenas dentro da casa dela. Então ela exige da mãe dela que ela contrate cuidadores adolescentes, não só aqueles antigos, os senhores e senhoras que cuidam dela. Ela quer que seja jovem como ela, estudantes universitários assim como ela. Então a mãe dela acaba contratando 2 cuidadores e um desses 2 é o Matthew. O Matthew é um menino muito complicado, ele tem um toque assim gravíssimo, um grau de toque muito severo. Ele tem problema com números e com limpeza, os 2 toques assim mais terríveis ele tem, só que num grau muito elevado. Os 2 acabam tendo uma ligação muito grande, a Amy e o Matthew, então eles vão trocar suas confidências, eles vão confessar assim, os maiores segredos que eles nunca falaram para outras pessoas, eles vão ter essa confissão entre eles, vão ter uma ligação muito forte e vai nascer um amor desse relacionamento, dessa amizade, vai nascer um amor, só que vai ser um amor assim muito complicado, muito difícil de ser levado, só que a partir desse momento eles vão começar a se ajudar mutuamente. A Amy vai tentar ajudar ele na parte do toque dele, ela vai indicar livros, filmes, vai indicar coisas para que ele possa melhorar, para que ele possa se curar, para que ele realmente queira consultar um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa ajudá-lo de verdade. E ele vai estar sempre ali ajudando ela, dando força do jeito que ela sempre precisou, mas só que com alegria e com encantamento. E o que mais atraiu o Matthew para Amy foi a sinceridade dele. Eu não me lembro se na história fala, mas eu acho que ele tem um pouco de síndrome de Asperger também, porque ele é muito sincero, ele fala na cara, ele não fica bajulando ela, ele não tem meias palavras. E é isso que ela se encantou por ele, que todo mundo fica agradando, babando nela. E ela fica se sentindo mal por isso, ela não quer ser paparicada, ela quer ser de igual para igual como qualquer outra pessoa. Então essa história é muito fofa, vale muito a pena ser lida também, eu gostei muito, tem uma lição de vida aqui dentro assim que é maravilhosa e eu super indico para vocês também. O último livro dessa lista é A Mais Pura Verdade, do autor Dan Gemeinhart, da Novo Conceito. Todos esses livros eu fiz resenha escrita no blog, na época acho que eu não estava muito assíduo aqui do canal, não fazia muitos vídeos aqui pro YouTube, mas todos eles têm resenha escrita, eu vou deixar o link de todos eles aqui para vocês conferirem. Esse livro vai contar a história do Mark, ele é um menino de 12 anos e ele tá com câncer em estado terminal também. O último desejo do vô dele, que o vô faleceu sem conseguir realizar, era escalar o Monte Rainieri. Então o Mark, no leito de morte do avô, prometeu que ele ia realizar esse desejo. Então simplesmente um dia o menino, ele é um menino, gente, ele tem 12 anos, é uma criança. Ele pega uma mochila, ele coloca a máquina fotográfica, um caderninho, um pouco de dinheiro e pega a sua cadelinha e parte rumo a essa montanha. O detalhe é que essa montanha é 400 quilômetros da casa dele, é em outro estado, ele tem que atravessar outro estado para chegar nesse lugar. Ele vai enfrentar muita dificuldade, ele vai enfrentar bandidos, pessoas do mal. No início da história eu fiquei um pouco incomodada com a facilidade com que ele conseguia fazer todo o plano dele dar certinho, sendo que ele só tem 12 anos, é muito criança. O linguajar dele, pra mim, era um pouco adulto demais, mas depois eu fui vendo que talvez aquilo fosse parte da sobrevivência dele, porque ele praticamente não ia ter uma infância duradoura, já que ele estava na beira da morte. Então ele já quis ser mais adulto, mais maduro, para tentar enfrentar essa dificuldade, esse problema que ele quer, para tentar chegar e realizar esse sonho que é dele e do avô dele falecido. Esse livro é muito lindo, é uma história assim muito linda de amizade, de coragem. O relacionamento dele com a cadelinha dele é a coisa mais linda do mundo, é encantadora a relação dos dois. É uma história muito triste, eu chorei também no final, nas partes finais, assim. É impossível não se emocionar com essa história. Aqui, essa capa tem uma imagem assim que foi o momento que mais me marcou nessa história. Quem leu vai entender do que eu tô dizendo. Se você ainda não leu, leia, porque assim que você bater o olho de volta nessa capa, você vai entender o que eu tô querendo dizer. É uma história muito emocionante, muito emotiva, de partir o coração mesmo. Assim, é uma graça esse livro. Super recomendo também. Tava dando uma olhada na minha estante, tem muitos outros, principalmente os do Nicholas Sparks, Um Amor para Recordar, que é uma história linda, que eu não sei que fim levou meu livro, que eu tinha na minha estante, criou perna, sumiu, não tenho mais. Mas o livro, o filme, são histórias assim, o Nicholas Sparks tem o dom de ou tem uma doença terminal ou um acidente fatal nos livros dele. Mas são histórias bonitas, para quem curte o gênero, são histórias bonitas e emocionantes. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like para ajudar na divulgação do canal, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. E é isso, beijo e até o próximo vídeo, tchau!